E aí, jovens, preparados para a nossa aula 4 do curso de Biossegurança, né? E vamos lá. Vamos hoje, continuando a disciplina de microbiologia, vamos falar hoje dos... E aí, jovens, animados para a nossa aula de microbiologia número 4, né? Do curso de Biossegurança. Hoje vamos fazer um pouco da relação lá do Dr. Livingstone, da malária, né? Com o tema da aula de hoje. E vamos falar também de outro tema relacionado, né? É interessante da aula que eu tenho trazer para vocês, é um tema relacionado com o assunto e a gente vê ele como ele se encaixa, né? Dentro da questão da microbiologia e da biossegurança, tranquilo? Vamos falar hoje da nossa ementa, né? Vamos falar hoje de protozoários. Nós falamos de vírus na segunda aula, falamos de bactérias na aula passada e hoje a gente vai para protozoários, né? Então nós vamos falar da estrutura, forma de contágio de algumas doenças relacionadas, medida de prevenção dessas doenças e, como sempre, exemplos de doença, né? Para você ver como a questão dos protozoários está muito ligada à nossa vida, né? Quer ver? Lazer. Quem não adora viajar, conhecer outros países, outras localidades, outras comidas, né? E qual o risco que você tem nisso? Tem a famosa doença chamada diarreia de viajante, né? Ela tem outros nomes, catarro intestinal, gripe intestinal e intestino de turista, né? Porque geralmente ocorre quando você está numa viagem para outra localidade e se contamina de alguma maneira e tem a diarreia, né? Quem já passou por isso sabe como é complicado, né? Sintomas. Evacuações e diarreia, né? Você pode ter o quadro mais simples, ou dependendo do grau de infestação, um quadro mais grave. Náuseas e vômitos, né? Geralmente, quem já passou por isso acaba perdendo 1 ou 2 dias de viagem, né? Por isso que é interessante, dependendo do local que você vai, o famoso seguro, né? Seguro de viagem. Como é que você pega isso daí? Primeiro, ela vai ser causada por agentes patogênicos, que podem ser vírus, bactérias, protozoários, o tema de hoje, e em alguns casos você pode ter também por vermes, né? Mas, vamos lá. Como é adquirido? Você vai ter pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Essa água, esse líquido, pode ser água diretamente, ou pode ser um suco também feito com essa água, ou, como a gente vai ver, o cubo de gelo, né? Algumas medidas de prevenção seria beber água ou líquidos de garrafas fechadas, né? Água mineral, dependendo do local que você compra, você tem que ter um certo cuidado, né? Já tem algumas matérias falando da falsificação de água mineral. Eles enchem com água de torneira, tem a maquininha que fecha, né? A tampinha, e você está comprando uma água de qualidade e não é, né? Evitar vegetais e frutas cruas. Então você vai comer no restaurante, dê uma olhada, assim, perceba como é esse restaurante que você está comendo. E se comprar uma fruta na rua, dá uma lavadinha quando chegar no hotel, não coma diretamente, né? Esse é o risco. Como eu falei, não usar cubo de gelo, né? Se você não conhece a procedência do restaurante, do local que você está, não use cubo de gelo, né? E usar água engarrafada para escovar os dentes. Isso depende da localidade que você está, né? Em alguns locais, minhas experiências de viagem foram bem tranquilas, os hotéis, né? A gente sempre teve muito cuidado de escolher hotéis legais, né? Não algo muito, assim, né? Meio pesadão de higiene, né? Outro fator que você vai ver também, como vai ser o desenvolvimento dessa infestação. Primeiro, pelo tamanho do inóculo ou pela quantidade de micro-organismos ingeridos. Se você ingerir uma quantidade muito grande, você tem o risco de ter um mal-estar pior do que uma quantidade menor, né? Mas a contaminação vai ocorrer, você vai ter um mal-estar. Segundo, a virulência dos agentes infecciosos, o grau de patogenia dele, se ele é muito agressivo ou não, né? Então, alguns agentes eles são muito agressivos e pode causar uma reação muito grande em você e você pode ter uma reação mais leve, né? E o terceiro, os seus mecanismos individuais de defesa, como está o seu organismo, o seu sistema imunológico, né? Então, algumas medidas, como a questão de evitar o estresse, estar mais relaxado, boa alimentação, exercício físico, melhoram o seu corpo em relação às doenças, né? Para você ver como isso é comum, vamos citar algumas localidades que é muito comum você ter riscos de diarreia do viajante. O México, países próximos aos Andes e o Sudoeste Asiático. Qual a principal característica dessas localidades? A qualidade de vida da população. Então, locais que a qualidade de vida da população é muito baixa, falta de saneamento, falta de água de qualidade, você tem um risco maior de ter essas doenças. Então,
você vai, por exemplo, Índia, né? Vocês viram lá pela foto da Índia que o rio Gange é altamente contaminado. Então, se pegar a diarreia do viajante lá, é estalar de dedos, né? Então, é interessante, ao viajar para uma outra localidade, país, você entender como é a questão da água lá, da saúde, para você não chegar, né, meio despreparado. Por que eu faço a relação de protozoários com diarreia do viajante? Um dos agentes que causa a diarreia do viajante é a Etamoeba stolística, né? A famosa ameba, né? E você vê como é uma doença muito ligada aos países pobres, 10% da população do mundo tem ameba, certo? Então você vê que é uma doença muito relacionada à qualidade de vida daquela população. Quando a gente olha para o Brasil, vocês vão reparar, ó, o Nordeste ganha com contágio, né, de amebíase, depois vem o Norte, aí vai Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, se você perceber as taxas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, elas são muito baixas em relação ao Norte e o Nordeste. Isso porque saneamento básico e tratamento da água, né? No caso do Nordeste, não tanto no litoral, mas geralmente no interior, geralmente as pessoas usam água de açude, né? E não tinha muito um tratamento para essa água quando chegava na casa das pessoas. Geralmente era colocado no pote e coava-se com pano de prato, né? Hoje, com as medidas de educação e as campanhas, né, as pessoas já sabem, fazem um outro tratamento dessa água. Vamos lá, gente, deu uma pausa aqui, mas a gente reinicia. Qual a relação da aula com o tema de hoje? Para vocês verem, ó, como eu falei da amebíase, né, que é uma doença muito comum, vocês repararem na parte azul do mapa, né, desse mapa mundi, vocês vão perceber que é onde tem maior incidência de amebíase. E quando você relaciona a questão da qualidade de vida desses países, são países que a qualidade de vida deles são muito baixas. Então, quando a gente fala de doença, vocês vão perceber, eu estou sempre falando isso em todas as aulas, que a qualidade de vida da população, né, saneamento básico, a qualidade da água que eles ingerem, é um fator que vai aumentar ou diminuir a incidência de doenças naquela população, né? Então você vê que nesses pontos aqui, ó, continente africano quase todo, né, o Brasil, a América Latina quase toda, a América Central quase toda, a qualidade de vida não é tão boa. Então o que acontece? Maior índice de doenças que são causadas pela água, né? Tem um documento da Organização Mundial de Saúde dizendo que se a gente tratasse a água, 90% das doenças seriam eliminadas, né? Então, tá aí essa atenção para vocês. Viajar, cuidado com a diarreia do viajante, tranquilo? E só para a gente dar uma retomada, porque a gente já falou das aulas anteriores, ó, a gente começou de vírus, então lembrando, principal característica de vírus, todos são acelulares, não tem célula, não são formados por célula. A gente falou de bactérias, todos são procariontes, né? Células mais primitivas, e hoje a partir de protozoários, a gente vai ver que eles são células eucariontes, né? Então vocês percebem aqui pela foto, e no caso dos protozoários eu consigo perceber o núcleo, tranquilo? Outras características importantes dos protozoários, todos são, como disse, eucariontes, têm núcleo organizado, são heterótrofos, se alimentam de outros organismos e são unicelulares, tranquilo? Ao observar a estrutura de um protozoário, vocês vão perceber, ó, a seta aqui apontando para o núcleo, né? Então, a gente vai ver que todas as células eucariontes vão ter um núcleo organizado, isso é muito importante, tranquilo? Em relação à organização taxonômica desse grupo, né, desse filo, eles vão ser separados, organizados, em relação à sua estrutura locomotora, tranquilo? Em 4 grupos: ameboides, flagelados, ciliados e esporozoários. Certo? Pela forma que ele vai se locomover, vai ser a forma que eu vou classificá-los, tranquilo? O primeiro exemplo, nós temos ameboides. Como exemplo de organismo, a ameba, né? Etamoeba stolística, né? Ela vai se mover por pseudópodes, falsos pés. O citoplasma dela, junto com a membrana, vai fazer uma estrutura, né? Vai sofrer uma alteração e ela vai emitir falsos pés para poder se locomover. Tranquilo? Os flagelados vão ter o flagelo, ó, aqui o flagelo, ó, certo? Exemplo, triponossoma, que a gente vai falar da doença que ele causa lá na frente, né? E ele tem um flagelo parecido com o do espermatozoide. Os ciliados, como exemplo paramécio, que vão ter cílios, ó, vocês vão perceber. Esses cílios fazem a locomoção do protozoário, certo? E o último,
o esporozoário, que ele não tem estrutura locomotora, né? O exemplo, o Plasmodium vivax, que é o agente patogênico da malária, né? E já que a gente falou do Plasmodium vivax, né? Vamos falar da malária, né? Lembra que a gente falou lá pela história do Dr. Livingstone, né? A relação da malária com a história da humanidade. A gente viu que o relato dele é muito antigo, né? Então, quando a gente vai trazer a malária, quer dizer, nós já falávamos de malária lá na Grécia Antiga e a gente ainda convive com ela até hoje. Então, qual é a contágio da malária? É a picada do mosquito. O mosquito contaminado pica a pessoa e a pessoa adquire a malária, né? O principal sintoma da malária é uma febre. Ele tem febre em horários fixos, que é o tempo que o protozoário entra nas hemácias, rompe as hemácias, libera uma substância que vai causar febre. Tranquilo? Como que eu evito malária? Primeira coisa, combate ao mosquito, né? Mas esse combate gera uma certa discussão que uma forma de combater o mosquito era o veneno, como a gente faz com a dengue, né? O fumacê. Porém, esse veneno não mata só o mosquito da dengue, mata outros insetos também. E muitos deles são importantes, né? Então seria o uso de repelente e os locais que você for dormir, localidades que tenha malária, você usar telas na janela, né? Tranquilo? Aqui, ó, vocês vão perceber hemácias, células do sistema, né, do sistema sanguíneo, contaminadas pelo plasmódio. Tudo ok? Outra doença, a gente falou até dela ali, amebíase e giardia, né? As duas têm as mesmas características, ingestão de água e alimento contaminado, né? O principal sintoma é diarreia, né? E a medida profilática dela seria exatamente o cuidado com a água, o alimento e higiene pessoal, né? O saneamento básico entra aí porque a gente percebe que na hora que o esgoto coloca as fezes ali num lago, no rio, eu estou levando ali vários agentes patogênicos, né? Então, na hora que eu evito que esse esgoto não seja lançado no rio, por exemplo, eu estou evitando a propagação de algumas doenças, né? Como a gente sabe, a maioria das cidades ainda não são saneadas aqui no Nordeste, né? Está se trabalhando nisso, né? Para vocês verem, a primeira foto é da giardia e a segunda foto é de uma ameba, né? Então, ó, tá aí os agentes ali. Leishmaniose, uma doença também muito comum aqui no Nordeste. Vocês conhecem ela como calazar, né? Por isso, de vez em quando, passa ali o pessoal olhando os cachorros para ver se eles não são reservatórios. O que seria um reservatório? Ali eu tenho o agente patogênico no cachorro e se um mosquito picá-lo, adquire o agente e passa a contaminar as pessoas. Tranquilo? Por isso que o cachorro com calazar é levado da casa e é sacrificado. Certo? Temos dois tipos, a visceral, que vai atingir as vísceras, e a tegumentar, que atinge a pele, né? A principal característica são lesões, são feridas na pele da pessoa ou no intestino, no corpo interno dela, né? Nas vísceras dela. Tranquilo? Como a forma de evitar? Combate ao mosquito, telas na janela e eliminação dos reservatórios, que seriam os cachorros, né? Para você ver algumas fotos aqui, ó, das lesões, né? E no caso da leishmaniose tegumentar, ela causa, além das lesões, deformidades na pessoa. Então a pessoa ainda sofre um preconceito social, né? Fica deformada, né? Bem, outra doença também causada por protozoários seria a doença de Chagas, ou também pode ser chamada de coração de boi, né? O contágio dela ocorre quando o barbeiro, ele pica a pessoa e após ele beber o sangue, ele defeca na pessoa. Então na hora que a pessoa coça, né? Ele deixa as fezes em cima ali, a pessoa coça, essas fezes contaminadas entram na ferida e leva o agente patogênico, né? Que é o Trypanosomas cruzi, certo? O principal sintoma dela é a hipertrofia de órgãos. O mais comum é o coração, mas você pode ter também casos de aumento do tamanho do esôfago, né? E algumas partes do intestino, né? A gente chama de coração de boi exatamente por causa disso aqui, né? Aqui você tem um coração normal, um coração no estágio intermediário da doença e no estágio final, né? Então a pessoa acaba morrendo por insuficiência cardíaca, né? Forma de prevenção, combate ao barbeiro, né? E casas de alvenaria, né? A casa de taipa, né? Aquela casa feita de barro batido, ela funciona como toca para o barbeiro, né? O barbeiro se aloja ali durante o dia nas paredes e à noite ele sai para beber o sangue, né, da pessoa, né? E defeca na pessoa depois, certo? Vocês repararam que quando a gente falou dessas três doenças, ela envolve ou o contágio por mosquitos, né? Ou barbeiro, ou
através de água e alimento contaminado. Mas todas elas batem pela primeira questão de água parada no caso do mosquito, a ausência de saneamento, né, naquela comunidade. No caso do barbeiro, casa de taipa, e também um sinal de pobreza, né? Quem mora nesse tipo de casa é porque não tem boas condições, né? E a diarreia da amebise, falta de higiene pessoal e saneamento. Então, se algumas medidas fossem tomadas, por exemplo, que a gente está falando sempre, saneamento, né? Ou a melhora da água que as pessoas têm contato, a questão de combater essas casas de taipa, né? Ou até a questão da educação, muitas dessas doenças seriam combatidas com mais facilidade, né? Para vocês verem um exemplo de uma casa de taipa. Aí, ó. Certo? Mas só para não dizer que a gente só falou mal dos protozoários, só causa doença desgraceira no mundo, eles também têm outras funções importantes, né? A primeira são indicadores ambientais. Na hora que o ambiente ele sofre alguma alteração, alguma poluição, os protozoários podem ser um indicador que há algo errado naquele ambiente, certo? Modelo de estrutura celular, que a célula dele é eucarionte como as nossas células, né? Eles fazem parte da cadeia alimentar e eles são usados também no tratamento de esgoto, né? Uma das etapas da purificação de água, eles usam exatamente protozoários para isso, se não me engano, o paramécio, né? E uma dica de filme, né? Infelizmente o nosso cinema é muito pandêmico, né? A gente só fala de filme de pandemia, né? Mas esse filme A Gripe é bem legal, um filme asiático, e é interessante, que mostra muito o que acontece numa pandemia, isolamento de cidade. É meio pesado ali o filme, algumas coisas, né? Que é um povo meio aloprado no filme. Mas é interessante o filme, né? Ele tem na Netflix, para quem tiver, né? Netflix, e fica aí a dica, tá ok? E a nossa mensagem de despedida, né? Pode demorar, ser difícil, até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar, tudo ok? Obrigado mais uma vez pela atenção, né? Aula 4. Vamos para a nossa última aula, aula 5, né? Que a gente vai falar não só do iceberg epidemiológico, né? Eita, como assim, professor? Vocês vão saber o que é um iceberg epidemiológico. Também eu vou citar um pouquinho da questão de imunidade de rebanho, que estão falando muito sobre isso, tranquilo? Uma boa semana para vocês, até a próxima semana, tudo de bom. E lembre-se, se cuidem e use toda a informação desse curso para orientar outras pessoas, né? A gente está vivendo uma era de desinformação. Isso é muito importante, de estar com informações corretas. Pesquise. Cuidado com fake news, né? Tava passando aí um fake news do tal de um chá que tomava para matar coronavírus, né? Isso é falso. E se cuidem, boa semana, cheiro no coração, né? E novamente obrigado pela atenção e o carinho de vocês, certo? Até mais e tudo de bom.